Amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Estamos chegando ao final do ano, já nas proximidades do Natal, muito a se comemorar ou não. Professor Estélio da Cunha, prazer tê-lo aqui, professor Estélio. Sancopé, obrigado por me convidar nesse final de ano aí, você sabe que esse ano 2016... Na realidade, ele terminou no dia 23 de setembro. Por que dia 23 de setembro? Porque professor? Nós devemos seguir o calendário do Eterno que nos criou. E o nosso calendário, ele vira por volta desse mês de Tishrei, né? Primeiro mês do ano. E esse ano, 5.776... do ano. Isso é contado a partir de quando? É contado a partir de quando? Então, alguns rabinos, né, eles consideram a partir do primeiro homem, né, Adam Harishon, o primeiro homem, Hashon de primeiro, né, que foi aquele primeiro elemento que fez contato com o transcendente, né. Então, de Adão até Noar, que quer dizer descanso, foram 1000 anos, né? Ou 9 gerações. De Noar até Terá, pai de Abraão, foram mais 9 gerações, mais 1000 anos. E aí de Abraão para frente. De Abraão para frente é considerado então os ciclos de 1260 anos. Nós estamos em que ano? Nós estamos no ano... Nós já estamos no ano de 5.777, né? 5.777. E o ano virou em 5.776, que foi 2016, em setembro, para 5.777. E é muito importante nós entendermos que 5.777 é um ano profético. E por que ele é profético? Porque são 70 anos do Estado de Israel, são 50 anos que Israel tomou controle novamente da cidade de Jerusalém, né? São ciclos, né, que nós entendemos, ciclos proféticos e bíblicos, né, que se repetem. Então, 5.776 significava o ciclo final do homem. E começando agora 5.777, que é o ciclo da perfeição, 3 vezes 7. Então nós estaremos agora já comemorando, já estamos comemorando desde setembro desse ano, né? Nós estamos comemorando o início da perfeição, ou o início do julgamento. Professor Estélio, calendário é sempre muito confuso, né? Gregório, por exemplo, estabeleceu uma contagem de tempo, mas mesmo essa contagem de tempo que foi no século III, alguma coisa, é imperfeita, porque considera o nascimento de Cristo como um marco. É tudo muito confuso. Chineses contam de uma forma, japoneses contam o tempo de outra forma, né? O rabino tem uma contagem de tempo. Onde se basear nessa? Nós temos que... se você pega, por exemplo, o calendário chinês, aí nós vamos ter que nos reportar ao I Ching, né? Que é o primeiro livro de sabedoria e o livro eterno dos chineses. Aí nós nos reportamos a 10.600 anos atrás. Por isso que eu disse que os calendários são confusos. Isso. Nós estamos o senhor deu uma data de 5.777, ano 5.777. O chinês já está com 5.000 na frente. O que ocorre é assim... Ou atrás, ou para trás mente, não sei qual é. Nós no Ocidente,
nós somos 1/3 romanos, 1/3 gregos e 1/3 judeus, né? Então, é uma característica da nossa sociedade. O livro que rege o nosso conceito ético-moral é a Bíblia, a Tanar, né? Como se fala em hebraico, né? E o nosso aí querido doutor da igreja e santo Gregório, ele deu o primeiro passo no sentido de profanar a Bíblia, ignorando toda a tradição hebraica e transformando a Bíblia em um instrumento romano, um instrumento de conquista romana. Então, o primeiro ato que você faz quando você quer eliminar uma verdade é você colocar uma mentira poderosíssima, né? Porque até Gregório, o calendário, esse calendário, a Igreja Católica é que determinava. Exatamente. Aí ele falava, esse ano nós temos 2 meses mais. Esse ano, tá faltando 1 mês. Esse tipo de Não, contagem... é porque o calendário judaico, ele é calendário lunar. Então haverá anos com 54 semanas e anos com 52 semanas, né? Sim. Como existem meses com 5 luas e meses com 4 luas, né? Então, isso é uma característica, mas a gente tem que entender, dentro da nossa cultura, que o primeiro ato que o Eterno estabelece para libertar o seu povo do Egito é tirar o calendário de forma solar, como eram os egípcios, né? Eles adoravam a Atom, né? O sol, e colocar de forma lunar. Por que isso é importante? Porque se você segue um calendário solar, tudo é igual todo dia. Então, todo dia o sol nasce e o sol se põe. Então, você havia o Deus que controlava o nascimento do sol, Ra. Então, você comemorava Ra ao nascer, Ra no seu ápice, meio-dia, e Ra ao ir para as trevas. E aí você fazia todo um trabalho a Apófis para que ele não segurasse o sol, que Ra vencesse as trevas e trouxesse o sol de novo. Então isso, o calendário solar, todo dia é igual. O Eterno coloca no pé do Sinai, para todos aqueles povos, é importante dizer isso, né? Do Egito não foram libertados só hebreus, só judeus, foram libertados vários povos, né? Então ele estabelece o calendário lunar. E por que o calendário lunar é importante? Porque a Lua é que regula a pulsação do planeta. Todo dia é diferente. Todo dia seu é diferente do dia anterior. Então você é regido pela Lua. Então até Gregório, até o ano 500, até o 4º século, a igreja ela festejava todas as festas judaicas cristãs. Que a gente não pode se esquecer nunca, muito embora a igreja de Roma coloque o Senhor Jesus com 1,80 m, louro, de olhos azuis, barba avermelhada, togado de branco, né, com uma estola vermelha. Isso é invenção de Walt Disney, isso não existe. Como né? a Coca-Cola fazendo o Papai Noel. Exatamente, não existe. O Senhor Jesus, ele era no máximo 1,68 m, ele devia ter pele bem escura e etc. E porque era como eram os judeus ele era judeu, né? E judeu mesmo. Maria é útero levítico, né? Os pais dela eram sacerdotes. O pai dela, Jaquim, era sacerdote. Então, Jesus, para ele ter esse poder de salvador de Israel e da humanidade e sumo sacerdote, ele tinha que estar pela lei de Yehudá, de Judá, né, do trono de Davi, e o ventre da mãe deveria ser levita para ele poder ser sumo sacerdote. Então, tudo isso daí ocorre, essa profanização do nosso calendário. O que Gregório fez? Gregório pegou todas as festas pagãs, né, de Mitra, né, todas as festas pagãs, e colocou o Cristo nascendo exatamente no ápice dessa festa, que era a celebração
da noite mais longa do ano, né? A igreja precisava de tempo para celebrar todas as festividades. Exatamente. Escolheu a noite mais longa lá no hemisfério norte. No hemisfério norte. Aí botou Jesus nascendo ali. Doravante vem a luz, os dias serão mais longos, né? Agora, esse dia, 25 de dezembro, né? Ele é exatamente festejado na religião que adorava o Mitra, o Sol, né? O Deus Sol, que era muito comum para os exércitos romanos, para as legiões romanas. Professor Stélio, nesse cenário que se desenha, o que se pode esperar para o Brasil? Então, 5.777 é um ano profético. 2017 ou 5.777? Vamos seguir Sim. O que seria profético, já que nós vamos falar à frente, né? Então, nós temos uma sequência de 3 números, né? 6, 7 e 8. Nós temos 5776, é o ano do homem. Então, é o homem julgando o homem. É o homem mostrando ao homem aquilo que ele é de ruim. É mostrando uma coisa muito importante de se entender. No hebraico, o justo é chamado de tzadik. Tzadik, tzá é colocar de lado. Kof é macaco. Então, justo em hebraico é colocar de lado o macaco, tirar o nosso lado animal, né? Então, esse foi o ano 6, o final 6, onde o homem mostra que o outro é um animal e para ele ser justo tem que colocar o animal de lado. Isso é muito importante, essa modificação psicoprojetiva que houve no ano de 2016, ou 5.776. A população disse não ao COF, não ao seu lado animal. Então ela não vai mais aceitar a patifaria que estava circundando todo esse país e talvez todo esse planeta. Professor Stélio, o senhor acredita que o cidadão brasileiro tome uma atitude que seja possível mudar alguma coisa nesse país? Não é ele que vai tomar. Nada que ocorre no nosso plano vem de nós. É tudo emanado. Sim. Ele é emanado, formatado, criado e realizado. Então nós estamos realizando esse calendário, eu vou chamar de bíblico, mas aqueles que não... Mais fácil de ser entendido. Mais fácil, né? Mais fácil. Isso. Então, esse calendário bíblico. Na Bíblia, existe um Bereshit, um princípio, e existe um Besof, um final. Nós estamos no processo. Esse processo, no ano 5.776, está escrito que olharemos para o outro e digo, não, eu quero me comunicar com o seu lado humano, não com o seu lado animal. Então é justo o juiz Sérgio Moro fazer justiça. É justo o juiz do Rio de Janeiro, que me perdoe Sua Excelência, não recordar o seu nome, colocou o Sérgio Cabral na cadeia, como ele deveria lá estar mesmo. E a população foi para frente da penitenciária de Bangu com aquele pano na cabeça, né, com aquele guardanapo na cabeça, abrindo champanhe, exatamente como ele viu aquele lado animal, aquele macaco. Galera, não vamos ofender os macacos, vamos só falar nesse lado animal humano, que é muito pior do que qualquer lado animal verdadeiro, né? Que gravou e colocou aquela aberração, né? Aquele pouco caso da população do Brasil, né? Porque quando você rouba... Desdém com a população. Exatamente. Lá festejando com champanhe. Isso mostra exatamente esse passo. Mostrando a sola do sapato. Ah, foi? As mulheres fotografadas mostrando a sola do sapato. Como o modelo que estavam usando. Ah, o modelo, olha só. A sola de sapato para mostrar que era sapato de alto padrão. De $1.000. De alto padrão. Né? Essa é os homens com o guardanapo na cabeça e as mulheres levantando a sola do sapato. Então você vê, houve essa reação, né? Então, o ano de final 7, o 5777, só a cada 1000 anos ocorre um 5777, tá? Cada 1000 anos, por isso que é um ano profético. Então, esse ano nós vamos ver
o homem buscando não só a justiça do ponto de vista da lei romana que nós usamos, mas a justiça do ponto de vista da beleza da Bíblia, da palavra do Eterno. Então nós vamos ter essa modificação. Para o ano de 5.778, nós podemos ter, inclusive, como dizem alguns mais radicais, né, nesses estudos da Bíblia, nessas midrash, né, mais radicais, que pode inclusive ser um ano do retorno do Mashiach, do retorno do Cristo. Cristo como Messias, né? É muito importante, Zé Copé, a gente entender que dizem que tem 200 anos perdidos nessa contagem bíblica, né? Então nós poderemos estar a 26 anos do retorno do Mashiach. Aí o que vai acontecer? Ah, professor, isso é história de pastor, isso é história de não sei o quê. Olha, em todas as religiões do planeta, primeiro que eu não sou religioso, você sabe bem disso, tá? Religião faz parte de uma cultura, né? Então cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua religião. Mas existem partes da história humana que nós não podemos esquecer, tá? Então houve uma teofania no Sinai, houve uma teofania na pessoa histórica do Cristo Jesus, né? Que nós não podemos entender porque nós vivemos em uma realidade pequena e a realidade total é muito maior do que nós somos, né? Os racidistas cabalistas, eles falam que nós vivemos em um mundo holográfico, né? Então, e tudo que a gente vê aqui é um template, né, daquilo que está dentro do nosso cérebro apenas. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês que nos ouvem há tantos anos no Gente que Fala. O ano de 77, ele vai consolidar, eu falo 77, 5.770, o ano de 2017, vamos assim dizer, né? 2017, ele vai consolidar todos esses ganhos que nós tivemos por parte de colocar de lado esse nosso lado animal. Qual é o papel do Temer nesse cenário? Ou decoração só? Eu acho assim, o presidente Temer é a imagem que eu faço, vamos assim dizer, uma imagem mais cabalista, né? Que você quer saber? Sim. Uma imagem mais cabalista. O Temer, ele deu um grito de tentar salvar a si e ao seu grupo. Talvez tenha havido nele, assim, uma tomada de posição de saber... Não é próprio dele que tome alguma atitude. Eu não o conheço assim, mas pelo que eu vejo falar, mostra-se, titubeante, né, ao máximo, que ele ficou com medo de continuar no barco em que estava. E ele resolveu ser o primeiro a jogar o salva-vidas com vés abaixo, né? E, obviamente, alguns que entraram no barco com ele ficaram aos tubarões do caminho, né? Mas ele está tentando realmente dirigir o país nesse sentido de salvar. Sancopé, vamos ser muito francos. O Brasil, ele não consegue sair das suas algemas do subdesenvolvimento, não da época imperial, mas da época do seu descobrimento, tá? Enquanto o Brasil não tiver uma atitude de entender o que nós temos de riqueza e como nós podemos gerenciar essa riqueza, nós nunca podemos esquecer que assim que o homem foi criado, a primeira palavra que foi colocada aos ouvidos do homem foi, em hebraico, redá, que quer dizer faça gestão. Então nós só recebemos uma ordem do Criador, fazer gestão. Então o que é fazer gestão? É tendo o que você conhece de recursos, multiplicar por 7, por 11 e entregar de volta à sua população. O que o Brasil tem? O Brasil tem 1/3 de todo o sol agriculturável do planeta. 1.840 horas em média por ano. O Brasil tem 1/3 das reservas de águas hídricas do planeta. O Brasil tem 1/3 de toda a água pluvial agriculturável do planeta. O Brasil tem 1/3 de toda a reserva hídrica
para exploração hidroelétrica do planeta. O Brasil tem 1/3 das reservas de urânio do planeta, tá? Aí eu lhe digo, tudo isso é certo que a gente tem, e a gente vai explorar a Petrobras, que nós não temos as melhores reservas de petróleo do planeta. Explica como é o petróleo brasileiro se nós compararmos ao da Venezuela, que está bem aqui do lado, em termos de mercado. Por que se fala tanto que o petróleo brasileiro não é um petróleo de comércio, um petróleo que seja útil? Aí, olha só, Zancopé, vamos entender. O negócio de petróleo no planeta é um negócio hoje de 3 trilhões de barris disponíveis a um custo de exploração e comercialização em torno de $20. Sim. O Brasil tem uma reserva, talvez, de 95 bilhões de barris a $48. Então, nós temos petróleo, mas não petróleo competitivo. O que nós temos de competitivo? O sol agriculturável, a água para potencial hidrelétrico. Por exemplo, Zancopé, deixa eu lhe dizer, a embalagem mais utilizada no planeta de forma industrial para pequenos recipientes e para grandes recipientes como avião é um grande recipiente, né? É o alumínio. Alumínio nada mais é do que quilowatt engarrafado. Você pega lá quilowatt e bota para dentro da alúmina, vira alumínio. Nós temos toda essa reserva, 1/3 da reserva mundial de alumínio, 1/3 da reserva hídrica para exploração de hidroenergia. E nós não somos os maiores produtores de alumínio do planeta. Por que nós não somos? É a grande pergunta, por quê? Por quê? Porque é difícil você montar um esquema lava-jato na Alcan, na Alcoa. É difícil. É mais fácil aonde? Na Petrobras, na Eletrobras, entendeu? Então todo esse problema vem dessas algemas que nós trazemos desde a época imperial. Vamos ser honestos conosco, Zancopé. O Brasil se viu livre do imperador, mas ele continuou com a corte imperial. Com o império. Continuou. Não mudou nada. Se você pegar os três nesse domingo lá, sem gravata, né, falando, é exatamente uma tentativa de explicar aqueles guetos que ficaram do Império. Ali está o gueto do Nordeste, e o gueto do Rio, da antiga capital, e o gueto de São Paulo, que é a industrialização. É exatamente aquilo. Inclusive, alguns dizem, né, isso me chegou aos ouvidos, que aqui alguém da Fiesp pegou o telefone, ligou para o Temer e disse: pô, presidente, pelo amor de Deus, a gente tentando aqui segurar as pontas do Brasil e você fazendo reunião para tratar de apartamento de ministro em Brasília? Salvador. Em Salvador, nós é que estamos pagando o seu salário, a gente tem que arrumar essa confusão que está aqui, sabe? Então, mais uma vez, o paulista, o São Paulo, aparece com aquele grito do Getúlio, na época do Getúlio. Você imagina se a gente não tivesse tido o Getúlio? Imagina. Se nós não tivéssemos a consolidação das leis do trabalho, esse país seria um outro país. 2008. Tivemos aquela grande crise, a segunda maior crise financeira pós-29. Qual foi o país que mais sofreu inicialmente? Estados Unidos da América do Norte. Qual foi o primeiro país que saiu da crise? Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Flexibilização do emprego e mão de obra. Então, em qualquer empresa americana, o patrão, né, porque lá não tem essa figura do dono da empresa, né, a ser públicas, colocar suas ações em bolsas, né, chamou os seus funcionários e disse: olha, não dá para pagar para vocês o salário que vocês estão ganhando. A situação da economia... Aqui é um caos. Aqui é um caos. Aqui não se trata disso. Por quê? Porque é Getúlio. Volta a 32, é Getúlio. Se São Paulo tivesse ido em direção àquela industrialização do país, nós teríamos hoje, nesse momento, um outro país, seguramente eu posso dizer. Professor Estélio, participando desta edição do Gente que Fala,
O cenário mundial teve algumas alterações. Este final de 2016, final de 5.777. Né? Estamos em 5.777 já. Nós já estamos em 5.777. 5.776 ou 2016. O mundo teve profundas alterações. A saída do Reino Unido do mercado europeu, o Brexit, Trump vencendo as eleições nos Estados Unidos e Fidel Castro, graças a Deus, Fidel Castro saindo de cena. O primeiro contato que ele teve com a urna foi agora, quando faleceu. Louvado seja Deus por ter me dado vida para ver a morte desse homem. Esse é o grande cancro, o câncer das Américas. Mas ele estava fora de cenário já. Não fica fora de cenário. Gente, presta... Vamos analisar. Ele falou, Raul, vem para cá que eu já não aguento mais. Não, é porque o Raul viu que ele precisava mexer em alguma coisa e o Castro não morria. Né? Ali foi uma questão que o Castro não morria. Todo mundo já queria matar o cara. Presta atenção, vocês que estão conosco há tantos anos no Gente que Fala. Por onde esse Castro colocou as suas ideias, veio a total desordem e caos. Vamos olhar para a Venezuela. Venezuela tem a maior reserva de petróleo de qualidade razoável e de excelente logística, porque está junto dos Estados Unidos, que é o maior consumidor, e está na miséria. Por quê? Porque aquele alucinado, aquele louco, daquele coronel... Primeiro o Chaves, agora o Maduro. O Chaves, ele se autoproclamou coronel, né? Ele não era coronel? Alguma coisa diferente. Assim. Bom, mas ele conseguiu se travestir de Bolívar, né? Mudou o nome do país, se juntou ao Fidel Castro e levou a Venezuela à miséria. À miséria. Vamos pegar a Bolívia com esse índio que está lá, que não quer mais sair do assento dele de presidente. De jeito nenhum, é uma característica castrista, não sair da cadeira. O que aconteceu com a Bolívia? São Paulo é que vem resolvendo o problema da Bolívia, recebendo tudo quanto é boliviano para fazer aqui fábricas de roupa, não é isso? Outro dia pegou fogo uma no Brás, aí cheia de boliviano lá dentro, coisa horrorosa, tá? Pega, por exemplo... A Colômbia, 50 anos de guerra civil, um país dividido pela metade. 50% do solo agriculturável da Colômbia estava na mão dos terroristas castristas que se diziam Exército de Libertação. Pega a guerra civil que teve em Honduras, Nicarágua. Esse homem foi o grande cancro. Presta atenção. Você que nos ouve, em 1959, quando esse homem chegou à presidência da República, os carros na ilha eram carburados. Tinha carburador e tinha uma coisa chamada aquele rotor, né? Que é o... não tinha ignição eletrônica. Era platinado. Então, ele pegou uma ilha com uma frota... São os mesmos carros que hoje ainda circulam. Né? Exatamente. Ele deixou a ilha exatamente como em 1957. Esse homem conseguiu travar um De 57 até hoje não entrou nenhum outro modelo de carro, a não ser aqueles que estão lá e são recuperados, conservados, caindo aos pedaços. Recuperado e conservado do jeito deles, né? Sim, do jeito deles. É o termo que tem, mas não agora, entrou um novo. Cuba, não entrou vizinha... um Fusca lá. Não entrou um Fusca. Um Fusca brasileiro. Não sei como é que o Lula não mandou fabricar de novo só para mandar para lá, né? Então, aí, Zancopé, presta atenção. Cuba é uma grande rolha em cima da maior reserva restante de petróleo do Mar do Golfo, junto dos Estados Unidos, e o povo está na miséria. Porque você liga a televisão, aí fica aquele bando de cubano comprado, né, pelo governo, para dizer, o Castro era um grande homem porque deu educação e saúde gratuita para a população, não é? Sim. Que todos dizem. A Noruega também.
A Dinamarca também, a Suécia também, a Finlândia também, o Canadá também, entendeu? Então, é isso que o PT, lamentavelmente, porque o Lula era o Castro brasileiro, né? É porque apareceu aí um Sérgio Moro para bater o seu malhete na mesa e dizer, não, chega, né? Chega, né? Chega. Ordem, né? O Lula, ele, se tivesse no poder, colocaria a turma falando a mesma coisa, sabe? Porque lá em Cuba tem educação gratuita e tem saúde para a população. Gente, isso tem na Europa. E não precisou do Castro. Entendeu? Então eu acho assim, Muda o que a morte do Castro em Cuba? Eu acho que enfraquece toda essa base intelectual. A gente não tem informação sobre o que acontece em Cuba. Por exemplo, foi citada a Venezuela. A Venezuela tem oposições, né? Tem pessoas que se colocam em oposição ao que era o Chávez, ao que é o Maduro. Mas em Cuba não tem ninguém. Quem tem a ideia de contestar Castro, a família Castro, desaparece. Mas preste atenção, Zancopé, a economia de Cuba não é nada. O Trump, com 6 Trump Projects lá, ele compra Cuba. Entendeu? Cuba não tem nada. O que existe em Cuba hoje, depois que caiu a União Soviética? Uma indústria de cana, não muito industrializada, até que o Brasil estava primitiva, né? Uma indústria... Tem que usar a mão de obra local, né? Isso. As mulheres que fazem charuto, não é verdade? Agora, o que vai acontecer? Na hora que uma ExxonMobil, né? Uma Chevron, colocar lá 10 plataformas de 10 bilhões de dólares de investimento, já comprou Cuba, né? O que já é diferente da economia venezuelana. A economia venezuelana é uma economia de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Mesmo o petróleo estando aí abaixo de $50, como nós dissemos nesse programa há anos atrás, que ficaria... O petróleo estava a $20, o senhor projetou um petróleo batendo nos $100 depois de uma queda abrupta de quando estivesse lá em cima. Isso, então. Na faixa dos $100 foi acima, tal, mas já há 15 anos dizia, o programa estamos no ar há 15 anos, dizia que essa queda seria abrupta. Impossível manter o preço do petróleo. Que era o preço da logística do Oriente Médio, etc. Então, a mesma $50, a economia venezuelana é uma economia de peso. Cuba não tem economia nenhuma. Então, na hora que os hotéis americanos levarem o jogo para lá, voltarem a ser aquela outra Cuba, com um sistema hoje de Facebook, né, de comunicação individual e horizontalizada, né, rapidamente... Vamos dar um exemplo para a nossa população aqui que nos ouve. Vocês se lembram quando a Alemanha, em 1987 para 89, foi para a Alemanha Oriental e chegou a Berlim, né? Aquilo ali era um túnel do tempo, né? Porque a Alemanha estava praticamente em 1990 e ali aquela Berlim ainda estava em 1945, pós-guerra, né? Em 15 anos, os alemães adentraram, e hoje é uma só Alemanha, na verdade. Houve até uma Copa do Mundo muito bonita. Então, em 15 anos, os alemães deram jeito naquilo. E isso é o que vai ocorrer com Cuba, né? O Trump, nós fizemos um programa com Malcolm Forrest, onde ele se colocou como Hillary Clinton, né? E eu disse, não, eu não voto, mas se votasse, eu votaria no Trump. Professor Estélio, foi um dos raros, né, a imaginar uma vitória do Trump, vamos colocar dessa forma. Na tua análise, dizia aqui no Gente que Fala, só o professor Estélio e o Zé Roberto Faria Lima disseram da possibilidade da vitória do Trump. Todo mundo tinha como favas contadas que Hillary Clinton estaria eleita presidente dos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu. Qual é o reflexo disso, professor? Zancopé, vamos analisar.
O americano, ele é um fazedor de ídolos, né? O americano, ele não faz filme do super-homem. O americano acredita que existe o super-homem, né? A mente do americano, né? O americano acredita que o Mickey Mouse fala, que o Mickey Mouse é o presidente da Disney, né? E isso é uma característica americana, né? Por isso que essas coisas dão tanto resultado nos Estados Unidos. Rambo existe. O Rambo está dentro da alma americana. E o Trump é exatamente o americano. A Hillary não tem nada a ver. A Hillary é uma gerente de high school americana. Que o americano não vê a hora de sair daquela escola e não tem mais aquela mulher enchendo o saco dele. Entendeu? Então, o americano votou nos Estados Unidos e o Trump tem cara de americano. Gente, os Estados Unidos da América do Norte, ele tem cara de General Patton. O General Patton é um herói até hoje nos Estados Unidos. Por quê? Porque era o cara que ia em cima do tanque, fumando charuto, usava revólver de cowboy, não usava os paramentos do exército americano, usava os seus. Esse é o americano. O americano ama o White Earp. O americano ama John Wayne, ou não é verdade? Sim. Então ele vai votar no Trump. E o Trump vai fazer com Cuba exatamente o que a Alemanha fez lá com a Alemanha Oriental, exatamente o que a Europa tentou fazer com o resto da ex-União Soviética e não conseguiu por burocracia, tá? Mas que o Putin está conseguindo fazer com os insatisfeitos da antiga União Soviética, né? Vem cá, vamos analisar a Ucrânia aí outro dia, não foi a questão da Ucrânia outro dia? A turma está lá, a turma quer que o russo volte, porque ele vai para frente do espelho e ele olha aqui e ele vê um russo. Zancopé, presta atenção. O governo francês tomou uma decisão que eu acho perigosíssima. Ela pegou todos esses imigrantes do norte da África, então necessariamente negros, né? Então apareceu uma matéria na CNN muito interessante. Pequenas cidades no interior da França que vivem ali de fazer o seu vinho específico e o seu queijo específico há 300 anos, que nunca tinham visto sequer um francês do norte. Sim. De repente abre uma unidade de apoio aos imigrantes com 48 negros lá dentro. A senhora, a velhinha francesa, estava com um pão debaixo do braço, eu não estava entendendo nada. Aquilo para ela é ET. É ET. Vocês têm, o brasileiro ele tem que entender que sociedade multirracial, assim como nós temos aqui no Brasil, isso é uma coisa muito rara, né? Eu tive a oportunidade... Seria um modelo único que nós temos aqui? Não sei se único, mas muito próximo do único. Se você pegar um time de basquetebol americano e botar para jogar na China, 90% vai ali, não é para ver americano jogar, é para ver negro. Porque o cara nunca nem sabia por fotografia, mas nunca viu aquilo na vida. Sabe? Da mesma forma que se nós estivermos no metrô, aqui em São Paulo, e entrar uma comunidade da Mongólia, né, nós vamos achar aquilo esquisitíssimo. Não é verdade? Sim. E isso é um exemplo muito bom. É claro. Uma comparação fantástica. Sabe, por exemplo, eu tive uma situação que fui convidado por um príncipe malay, Tengku Mahalil, Tengku em malay quer dizer príncipe, para um jantar oficial da corte. Lá eu fui. Quando eles colocaram a folha de bananeira na mesa e todo mundo começou a pegar com a mão, independente deles serem príncipes, eu achei aquilo, eu não consegui. Ninguém aqui vai conseguir meter a mão aqui, né? Você pega Sim. a bananeira, faz assim, vai lá, pega a mão, bota aqui. Você não consegue fazer isso. Já é difícil comer sentado no chão, em cima de uma almofada. Mas ok, você cruza as pernas e tenta fazer metade do jogo ali. Mas comer com a mão você não consegue. Entendeu? Sim. Da mesma forma que todo mundo que vai no restaurante japonês pela primeira vez pede os palitinhos com o quê? Com elástico. Sim. Né? Então nós estamos vivendo esse mundo, essa turbulência. Agora, essa turbulência, Zancopé, ela não se reflete só no lado social, assim, nessa brincadeira
que eu fiz aqui do jantar lá com o príncipe Malay. Ela vai se refletir em todos os aspectos econômicos e políticos. Você conseguiu comer com a folha de bananeira? Eu tive que comer com a folha de bananeira. Eu tive que comer. É difícil? Né? Na época eu não tinha barba, né? Mas uma pessoa assim como você, que nós temos barba, vai se sujar a barba toda, porque a folha de bananeira ela fica cheia de óleo, né? Então aquilo vai escorrer pelas barbas. Então é muito importante a gente entender o Brexit. Eu falei tudo isso para voltar ao Brexit. Na hora que os bretões, né? Não vamos nem chamar nem de inglês, nem de gaulês, nem de escocês, vamos chamar dos bretões, aqueles que estavam na ilha antes da chegada dos exércitos das legiões romanas, os bretões. O camarada mora em uma ilha. Onde só existia York ainda. Só existia York, ainda não existia York. Nem York existia ainda. York existia, ainda não tinha. Depois que os romanos chegaram os romanos o Adriano fez o muro, né? Sim, York começou na resistência e aos romanos. Isso. Então nem York existia ainda. Nem York, o muro de Adriano. Saxões apenas. Eram anglo-saxões, nome dado pelos romanos. Muito bem. O camarada vê uma matéria lá na BBC. 42 mil imigrantes negros entrando a pé pela Europa, que isso inclusive é uma profecia de Nostradamus. Nostradamus, na sua Centúria 47, ele fala da invasão muçulmana a pé à Europa, ele fala nisso, né? Com o objetivo de ir até Calais e entrar na Ilha Britânica. Gente do céu! Eu trabalhei com os ingleses 20 anos na minha vida. O inglês não dormiu mais. Por quê? Qual é a experiência inglesa? A experiência inglesa é que 3 navios foram enchidos de jamaicanos, chegaram na Inglaterra, pararam o navio e saíam toda noite um botezinho com meia dúzia de jamaicanos para dentro da Inglaterra e criou. Hoje você vê o time de futebol inglês é metade de negros, não é isso? Sim. Tá? Então, muito embora o negro vai para a Inglaterra e ele realmente evolui para boa por causa do sistema educacional inglês, né? Tá? Agora, o inglês olhou para aquilo e disse, aqui não, vamos tirar proveito do fato de sermos uma ilha. Vamos nos separar desse negócio, porque a turma está vindo a pé da Tunísia até Londres. Foi lá e votou e conseguiu se separar. Agora, vai ser bom para a Inglaterra? Eu acho que vai ser ótimo para a Inglaterra. Você está falando como inglês. Eu estou falando como cidadão mesmo, né? Como analista, né? Sim. Por quê? Porque o mercado comum europeu, o IEC, né? A Comunidade Europeia, ela nunca existiu. A Comunidade Europeia, ela existe do ponto de vista de barreiras alfandegárias, mas não culturais. O francês continua a ser francês, o alemão continua a ser alemão, não é verdade? Sim. Então, a beleza da Europa não é você ser obrigado a fazer parte. É você fazer parte se você assim o desejar e unir a sua cultura. Mas ninguém está unindo cultura. A cultura não foi unida unida não foi europeia. Claro que não. Você viu agora, o terrorista estava na França, mas fazia sua estadia na Bélgica. E o belga não fazia, o sistema de informação do serviço secreto belga não fazia contato com o serviço de informação francês. É independente. Independente. Então, quer dizer... Questão de cultura. Que é uma coisa que eu acho que o Brasil tem de mais bonito e mais poderoso. E, quero acrescentar naquela minha lista, né, no shopping list, do que o Brasil tem e a gente não utiliza, exatamente essa questão da comunicação interracial e cultural. Eu acho isso daqui maravilhoso. Zacopé, você sabe muito bem que nós estamos em um país onde um pai de santo senta junto com um rabino, um padre e um pastor. Isso não tem lugar nenhum do mundo, ou não é? Sim. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu fui preso 3 vezes no Oriente Médio.
3 vezes, para vocês saberem. Eu fui 3 vezes preso no Oriente Médio por ter cara de judeu. Preso, assim, de estar no aeroporto, 2 oficiais egípcios me levantarem, um de cada lado, me levarem preso, porque eu tinha cara de judeu. Agora, a dificuldade que foi para explicar em inglês, porque o meu árabe é inglês, é um árabe bem inglês, que eu era do Brasil, o que me salvou foi o Bebeto, o ex-jogador Bebeto. Porque quando eles abriram a minha mala, encontraram uma fita de vídeo do Bebeto, melhores momentos do Bebeto, que eu tinha levado para um egípcio, né, que gostava muito de futebol brasileiro. Aí eu fui explicar, aí eles se lembraram do Rivelino. Aí disse, então você não é judeu, você é brasileiro. E vocês entenderam? Isso no Brasil não tem. Então vamos voltar àquele nosso início. Por que nós não temos futuro? Porque a gente ainda não tirou as algemas. Diz que aqui até o passado é imprevisível. No Brasil o passado é imprevisível. Né? É só você ver a Lava Jato, né? E quanto mais eles cavam, mais coisa do passado aparece. O que pode acontecer com a Lava Jato? Olha, eu acho que a Lava Jato é um patrimônio nacional. Assim como a seleção brasileira é um patrimônio nacional, leva de 7-1, mas depois enche estádio novamente, eu acho que a Lava Jato é patrimônio nacional. O excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, ele mostrou para o Brasil que fazer certo, fazer direito, ter caráter, moral, ética, seguir a lei, é uma coisa que vale a pena. Hoje os políticos sabem, e muitos não estão dormindo com essa delação da Odebrecht, né? Eles sabem que a obra ela tem que ser feita na luz do dia. O nosso horário de trabalho é o meio-dia? Meio-dia. Não é verdade? Então, espero que o Temer esteja usando o horário dele, que é do meio-dia também, não é isso? Com dificuldade. Com dificuldade. Muito óculos escuros, né? Mas isso está sendo provado. Ou seja, eu acho que está tendo uma revolução assim do tipo, gente, não dá para continuar a fazer errado. Aí ainda tem uns splits, né, por aí, né? O outro lá que continua a fazer coisa errada, mas foi descoberto o outro. Então, nós vamos entrar em um período, Zancopé, e aí o ano 5.777 é importante, onde nós vamos consolidar esse trigrama da moral e ética para o povo brasileiro que estava faltando. Professor Estélio da Cunha, nós estamos chegando ao final desse bate-papo extremamente agradável no Gente que Fala, mas eu não posso me conter para... O Trump sabe onde fica o Brasil? Sabe, ele tem investimentos no Brasil, né? Ele tem aquele clube de golfe na Bahia, não é? Sim. Ele tem... Olha, o Trump vai ser muito bom para o mundo, porque o Trump ele vai voltar ao dogma americano, the American business. Sim. Tá? Então, o Trump vai tocar as coisas do modo como o americano sabe tratar. Por que a América ganhou a Segunda Guerra Mundial? Não tinha um melhor tanque, mas tinha o Ford, que fez a linha de montagem. Então, enquanto o Ferdinand Porsche fazia 5 tanques na Alemanha, ele fazia 3.500 nos Estados Unidos. Enquanto a Messerschmitt fazia lá 3 caças, a América fazia 3.500 caças. Então eu acho que a América vai levar o business para o mundo, e essa grande mudança na América do Sul, eu acredito, vai começar por Cuba, e vai começar Cuba se tornando o grande paraíso capitalista para as Américas que falam a língua latina, e naquela praça lá, Praça de la Revolución, onde deverá ter uma mega estátua do Fidel Castro, todo mundo vai passar com seus Mustangs vermelhos conversíveis. Professor Estélio da Cunha, é muito agradável tê-lo aqui, agradeço a tua gentileza ter aceitado o convite mais uma vez. Feliz Natal a você, a todos, né, Ano Novo, mesmo sendo aí um calendário profano, eu desejo a todos aí um 5777, 3 vezes 7, no coração de todos vocês que nos assistem. Amém.
Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Cabunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Bereberê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Gratos, estaremos de volta amanhã com o nosso Gente que Fala. Até lá.